Eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que eram Deus. E ali próximo daquele mesmo lugar havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha por nome Público, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama enfermo de febre e desinteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito por isto, vieram também ter com eles demais que na ilha tinham enfermidade e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. E você toma o teu assento, glorificando. Preste um pouquinho da sua atenção rapidinho. Glória a Deus. Nós sabemos que o livro de Atos, ele é escrito pelo mesmo médico que dentre os 4 evangelhos leva o seu nome, que é o médico por nome Lucas. Lucas, ao escrever o livro de Atos, ele, a partir do capítulo 1, ele vai narrar para quem ou para quem ele está dirigindo a sua escrita. Este alguém que o Paulo está endereçando a sua escrita é um homem, não sei se é um nome dele, mas faltaria-nos tempo, e eu queria deixar isso para o nosso pastor. Só que o significado do nome deste homem significa amigo de Deus. Lucas, ao endereçar a sua escrita para este homem identificado como Teófilo, e o significado deste nome, traduzindo para o português, significa amigo de Deus. Então Lucas está endereçando a sua escrita a alguém que é amigo de Deus. Lucas, ele descreve acerca do período em que Jesus ficou ainda na terra, depois de ter ressuscitado, e segundo a escrita de Lucas para Teófilo, Lucas diz que Jesus ficou ainda sobre a face da terra, depois de ter ressuscitado 40 dias ainda. E nesse período de 40 dias, Lucas narra que Jesus ele vai dar instrução, mandamentos, segundo ou direcionados pelo Espírito Santo aos apóstolos. Depois desse período, Jesus ele é assunto aos céus, dito isto por Lucas. Só que Lucas não para a sua escrita para Teófilo entre o período em que Jesus permanece 40 dias e depois dele ser assunto aos céus. Até porque Lucas está dizendo, ele subiu, mas a obra não acabou. Ele deu mandamentos pelo Espírito para que os 12, na verdade 11, que depois seria levantado Matias, eles dessem continuidade àquilo que Jesus havia durante 3 anos e meio ensinado eles, aleluia, a respeito do que eles deveriam fazer. Um dos incentivos que Jesus deixa para os discípulos, depois tornando-se apóstolos, era que obras maiores que o mestre havia feito, eles iriam fazer. Parece que há um contratempo aqui, porque ninguém na face da terra iria fazer obras maiores que Jesus fez. Na verdade, parece que é mais um incentivo da parte do mestre, porque está para nascer alguém que faça obra maior do que a que o nosso Jesus fez. Bendito seja o nome de Jesus. Acredito que foi mais pelo incentivo de Jesus para com seus apóstolos. Lucas ele continua descrevendo. Quando a gente chega no capítulo de número 2, Lucas ele narra que houve um cumprimento de uma das maiores promessas, em que a Bíblia Sagrada expõe. Que promessa é esta? Narrada pelo profeta Joel no capítulo de número 2, a partir do verso de número 28. Essa promessa em que Joel, tomado pelo Espírito de Deus, ele vai abrir a boca e profetizar, Deus usando a boca do profeta, para dizer que nos últimos tempos Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne.
O tempo depois que se passa, vai se cumprir esta promessa, esta profecia. No livro de Atos, capítulo 2, estão reunidos em Jerusalém, dentro do cenáculo, 120 irmãos. O que eles estavam fazendo naquele lugar? Não teria outra coisa a se fazer a não ser orar. Enquanto eles estão orando, diz a Bíblia que de repente não veio da terra, aleluia, veio do céu. E você sabe o que aconteceu naquele lugar? Para a gente ganhar tempo, por isso é bom pregar para uma igreja que gosta da palavra de Deus. A gente ganha tempo em cima disso. Todos eles foram cheios do Espírito Santo. E com as repartidas como de fogo foram vistas sobre a cabeça de cada um deles. Aleluia, porque quem viesse duvidar, iriam ter que ver, assim como Tomé. Tomé não estava presente quando Jesus apareceu para os discípulos dentro da casa, que segundo a Bíblia é a casa de Maria, mãe de João Marcos. João capítulo 20. O Tomé não estava presente, só que os discípulos relataram para Tomé, depois que ele resolve aparecer, aleluia, porque tem gente que some, só fica sabendo dos noticiários, aleluia, quando retorna, não quer acreditar, mas ainda que não acredite, Jesus tem paciência com os Tomé do tempo presente, que resolve passar um tempo por aí, não está presente, aleluia, presenciando a doce presença de Deus, não está presenciando os acontecimentos que Deus resolve fazer dentro de sua casa para aqueles que resolvem perseverar na oração, aleluia. Mas Jesus tem paciência com os Tomé. E diz a Bíblia agora no capítulo 3 de Atos que dois, aleluia, discípulos que receberam poder dentro do cenáculo, na verdade apóstolo, que receberam poder dentro do cenáculo, diz a Bíblia que na hora nona, às 3 horas da tarde, para o nosso relógio, eles estão subindo para o templo que havia em Jerusalém. Qual é o propósito deles em subir neste horário? Orar, a hora da oração. Só que de repente eles perceberam que tinha algo em comum na porta do templo. Um homem que era posto ali todos os dias. Não era segunda só, não era quarta nem terça. Era todos os dias. Aquele homem era colocado ali para pedir esmola. Só que Pedro e João, ao se deparar com a situação daquele homem, Pedro e João ficam inconformados com aquilo. Porque tem gente que se acostuma em passar pela rua, se deparar com um bebum, achar que é normal. Tem gente que passa pela rua, encontrar um traficante, um iniciando, um trocado da vida, acha que é normal, mas para um crente que é cheio do Espírito, é uma coisa que não é normal. Aleluia, não dá para ficar, irmão, na zona de conforto. Em ver alguém que é colocado do lado de fora, que não tem acesso, aleluia, ao lado de dentro do templo. Só que Pedro e João, cheios do Espírito, olha para aquele homem, o Pedrão vai tomar a palavra e diz assim: olha para nós. Interessante que Pedro, ao dirigir a palavra para aquele homem, ele não disse olha para mim, mas Pedro disse assim: olha para nós. Eu entendo com a visão de Pedro que ele não está indo orar sozinho. Aleluia, Pedro está dizendo: eu posso até liberar algo sobre a tua vida, mas eu não faço a obra de Deus sozinho, eu estou acompanhado. Então olha para nós. Aleluia. Pedro disse para ele: olha para nós. E a palavra é lançada: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que você tem então? Mandou olhar para vocês, mas o que nós temos, em o nome de Jesus Cristo Nazareno, aleluia, levanta. E a igreja precisa ter alguma coisa para quem está do lado de fora. Se veio vazio hoje à noite de tu sair carregado com alguma coisa do céu para liberar sobre a vida de alguém que está lá fora. Aquele homem se pôs de pé, firmou-se os arteiros. Interessante que ele não tinha costume de andar, porque era coxa de jumento. Só que Pedro entende, não basta liberar a palavra profética, eu tenho que estender a mão. Porque uma coisa é eu andar. Eu sei que de repente vai apertar para alguém, mas não é para todos. Aleluia, permita a expressão, não para nem falta de respeito, mas o andar com uma vergonha na cara é fácil por aí para alguns, mas vou estender a mão. Aleluia, mandar parar e ficar vacilando por aí é fácil, mas o papel da igreja não é andar com uma vergonha na cara. Aleluia, mandar até se converter mais. O papel da igreja ainda é liberar a palavra, mas ter mão estendida, mas ter mão estendida.
Tem gente que está agarrado na bebida, na droga, na vida errada por aí. Aleluia, porque precisa de uma mão estendida. Porque infelizmente o que se encontra por aí é só dedo apontado, mas mão para estender. Se encontra um dedo, mas nesta noite Jesus está dizendo: eu não levantei uma igreja para apontar nada, eu levantei uma igreja para estender a mão. Deixa eu ver se tem alguém aqui que é a graça de Deus. Tem a graça de Deus hoje aqui. Tem a graça de Deus nesse lugar. Glória a Deus. Tirado de Deus. Aleluia. O Raboni. O Eterno está aqui. O El Shaddai. Glória a Deus. Tu és o mesmo Espírito Santo. Aleluia. Glória. Aleluia. Vamos correr para na hora. Mas a palavra é dele. Abriu meu quadro. Sabe esses dois aqui que liberou a palavra sobre a vida do corpo? Você está pensando, vou falar? Não é pecado o pregador por aí. Eu sou itinerante, não vou nem tomar esse título para mim, longe de mim. Aleluia. Eu reconheço meus amigos que são, aleluia, e são fiéis ao altar, então eles vivem no altar. Deus supre a necessidade dele. Eu não sou contra isso. Eu sou contra um charlatão por aí que não quer trabalhar. Aleluia. Eu sei que tem gente que Deus quer chamar. Deus tem um mistério com cada um. Aleluia. Eu não quero nem me meter nesse negócio. Aleluia. Só que os dois aqui liberou a palavra. E se tivesse rede social naquele tempo, eles não iriam para a rede social dizendo assim: eu, o Pedro e o João liberamos a palavra. É por isso que ele está andando. Aleluia. Para ganhar likes na rede social, para ganhar seguidor. Acredito que Pedro e João não iriam fazer isso. Aleluia. Para ganhar agenda, eles não iriam fazer isso. Até porque quem fazia a agenda deles era o Espírito de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Sabe qual foi a recompensa desse fato? Foi um cárcere privado. Vou repetir, sabe qual foi a recompensa de dois homens que liberaram a palavra sobre a vida de um homem que era coxo desde o ventre da sua mãe? Olha a recompensa, é cárcere privado. Sabe qual foi a ordem do Sinédrio? Parem de pregar no nome desse Jesus, parem de anunciar o nome desse Jesus. Só que enquanto eles estão presos, o anjo da parte de Deus entra dentro do cárcere, arranca Pedro e João de lá, e a ordem do anjo é: volta para o templo e continue anunciando as palavras desta vida, porque quem o céu, aleluia, tirou-se lá de fora da prisão, dá para nascer alguém que vai neutralizar geograficamente o espaço de um eleito do céu. Chega de manhã, vão procurar Pedro e João no cárcere. Aleluia, eles estão lá anunciando as palavras. Alguém diz assim: cadê o Pedro e cadê o João que estava preso aqui? Alguém vai dizer: eles estão lá no templo. Vocês não mandou eles parar de pregar? Olha, evangelho, pregação não é para crente frouxo. Vou repetir: ministério de louvor não é para vida frouxo. Ministério não é para crente frouxo. Se tu é louvado, volte, mas certamente permanece, permanece. Não está falando de cantor, vocês vieram aqui e adoraram. Não está falando de cantor, porque cantor tem um monte por aí. Aleluia, pregador, coach, tem um monte por aí que ganhando isso aqui, ó, muito. Não está falando desse tipo de gente. Estou falando de quem tem um chamado, que Deus chamou. Aleluia, a essência do chamado, infelizmente, felizmente, não é infelizmente, me perdoe, recapitulando. Felizmente, a recompensa é padecer ainda. Aleluia, vou repetir: felizmente a recompensa de pregar, a recompensa de ter uma vida santa, a recompensa de servir o ministério que Deus levantou, ainda é perseguição, ainda é que você vai ter que reparar, porque alguém não te deu a paz do Senhor, porque alguém, aleluia, criticou o que você está fazendo. Ei, meu filho, olha para os apóstolos, olha para os nossos irmãos da igreja primitiva. Você está esperando o microfone chegar na mão para fazer a obra. Jesus, aleluia, preciso falar isso aqui. De repente vai doer alguém mais,
estivesse, o Espírito direcionaria a palavra. Eu tenho as agendas abertas por aí. Aleluia. Você vê lá na rede social agendas abertas. Mas você convida o camarada para ir para a favela pregar? Não posso ir para a favela pregar. Aleluia. Por quê? Porque a visão deles não é pregar para ganhar almas. A visão deles é pregar para receber dinheiro. Mas nesta noite o céu está dizendo: quem o céu levanta, o céu sustenta. Vou repetir: ministério que o céu levanta, os céus ainda sustentam. Capítulo 5 tem uma reunião de ministério. O que vai ser posto na reunião? Porque as viúvas estavam sendo menosprezadas no ministério. Aí os apóstolos vão fazer uma reunião. O Pedrão, que era uma das colunas principais da igreja primitiva, dentro da reunião, ele vai dizer: aleluia, irmãos, nós não podemos deixar o ministério da palavra. Nós precisamos, aleluia, que dentre vós sejam separados alguns homens, e tem as características dos homens que seriam levantados. Você sabe que é espiritual. Uma das principais, ou a melhor, na verdade, a principal característica é: tem que ser cheio do Espírito. Tem que ser cheio do Espírito. Tem que ser cheio do Espírito. Porque para quem pensa que o diaconato é só servir Santa Ceia, meu filho, o diabo tem que ser cheio do Espírito. O diabo tem que ter hábito, tem que estar apto para pregar a palavra. E eu te provo no decorrer da pregação. No capítulo 5, aleluia, Ananias e Safira morrem por causa da mentira. No capítulo de número 6, é levantado 7 diáconos, dentre eles se destacam Filipe. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. Entre o Filipe, primeiro Marcos, Estevão, ao diácono que é levantado no capítulo 6. Capítulo 7 está pregando e os doutores, os fariseus, estão arranjando dentes para a pregação do diácono. Aleluia! Então nós aprendemos que o diaconato não é só servir Santa Ceia. Diaconato não é só passar pão na igreja, meu filho. Não se prepare. Faça o que Paulo orientou para Timóteo. Qual é a orientação? Esteja aprovado o quê? Primeiro aprovado a Deus, que não seja o quê? Seja obreiro, aprovado a Deus, que não tenha de que se envergonhar. Mas o que, pastor? Que maneja bem a palavra da verdade. O significado da palavra manejar significa fazer um corte reto. Porque tem gente por aí que o corte é só corta lá, não corta aqui, não. A palavra que corta ali, corta aqui primeiro. Aleluia, vou repetir. A palavra que corta aí, corta aqui também. Porque o primeiro ouvido mais próximo dos meus lábios é o meu. Capítulo 7, o Estevão está pregando. É forte. Só que quem está ouvindo a mensagem de Estevão está dizendo: essa mensagem não é que a gente queria ouvir. Porque tem gente que vem dizendo assim: se a mensagem não agradar meu coração, não, filho. Mensagem não é para agradar meu coração, não. Coisa linda. Louvor não é, não tem que ser aquele louvor. Eu ouvi um louvor que não. Porque tem louvor que confronta. Aí porque o Levita cantou um louvor que eu não estava. A mensagem não foi conforme eu queria ouvir, não. Magnífico. Não. O Elsa. Eu não tenho que vir para o culto para me sentir bem. E eu te provo. Porque culto não é lugar para você se sentir bem. É verdade, é mistério. Aleluia. Imagine Jesus no jardim de Getsemane. Está prestando culto, que tem coração, que tem louvor e que tem palavra. Como é que ele está prestando culto? Como é que o culto que Jesus está prestando para o Pai? Está suando suor de gotas de sangue? Está sentindo o peso do pecado da humanidade sobre si? Isaías 53, ele como Cordeiro de Deus? Então tudo que ele está prestando para o Pai não está agradando a ele que está prestando, mas é o Pai que está recebendo, está se agradando do culto que o Filho está prestando para ele. Então lá vai, não espere estar bem emocional para prestar culto, não espere a conta bancária estar boa.
conselho para ir lá evangelizar. Eu sei, eu lembro a respeito de princípios. Sei. Só que biblicamente, não precisou o líder lá, o Pedrão e os demais fazer uma reunião e dizer: tem que evangelizar, não. Só que interessante que, vamos contextualizar aqui comigo, preste somente, por favor. A ordem de Jesus é: o permanecer em Jerusalém é só até o capítulo 2. Porque o capítulo 2 está de poder, depois que está cheio do poder, o Espírito desce, aí tem que ir cheio de poder, porque tem gente querendo ir vazio e volta frustrado. Aleluia! Só que eles receberam o poder e quiseram permanecer em Jerusalém. Aleluia! Sabe o que o Pai do céu olha para Jerusalém e diz assim: você só quer ficar aí em Jerusalém? Está cheio de poder. Vou contextualizar para o caminho para você entender. Sobe um monte de segunda a sexta, jejua quase todo dia. Aleluia! Para que jejuar? Para que subir monte? Para que consagrar? Se não vai fazer a lide. Aleluia! Se você não tem porquê, não vai. Aí você vai levando um Saulo de Tarso para perseguir a igreja. Já que você não quer sair de Jerusalém, não vai. Vou mandar perseguição para vocês entenderem que o projeto que o céu estabeleceu do lide não é só Jerusalém. Aí agora no capítulo de número 8, o Filipe entendeu que ele precisa ir também para Samaria. Quando o Filipe chega em Samaria, ele evangeliza toda a Samaria. Tem um camarada lá, e é conhecido como Simão. Aleluia, ele trabalhava com arte mágica. Nascido para hoje, aleluia, era um feiticeiro de Samaria. Só que desceu um camarada cheio de Deus naquele lugar. E a feitiçaria teria que acabar naquele ambiente. Porque alguém uma facilidade. Se prepare, porque o ambiente que é dominado pelas trevas, Deus te enche para te enviar para as trevas, para teu reino, para o reino de Deus será estabelecido lá. O reino de Deus será estabelecido. Aleluia. Mas fiel. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Igreja para morar nos E águas. se não quiser revelar a identidade, porque eu estou no trabalho, eu não posso falar que eu sou de Jeová para revelar sua identidade, pai. Não posso dizer na faculdade que eu sou crente, senão eu vou virar chacota de Jeová para revelar sua identidade. Está com vergonha de revelar? Vou falar! Eu sei que de repente vai doer em alguém, porque tem gente que nem Bíblia mais carrega para vir para o mundo. Aleluia! Vou repetir: tem gente que tem vergonha de andar com a Bíblia. Você tem vergonha de carregar, aleluia, a Bíblia Sagrada, que conta a história do nosso Cristo que morreu por amor a mim e a você. Se tu tem vergonha de carregar isso, tu não presta para ser crente. Não adianta esconder a identidade. Jeová vai revelar. Jeová vai revelar a tua identidade. Aleluia, Jesus. Vai revelar, você vai. Fique como tu é. De que terra não pertence? Eu sou hebreu. Siga o Deus do céu. Precisou Jeová mandar um vento para a identidade de Jonas ser revelada dentro do Meu navio. Deus, que coisa forte. Jesus, tu és fiel. Aleluia. Tu é livre. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Depois que eu tomei posse disso, nunca mais fui mesmo. Glória a Deus. Deixa eu correr quanto da hora. Coisa linda. Ai, Jesus. Pisei em lugar que jamais imaginei pisar. E vou pisar em outro que jamais imaginaria. Capítulo 9, o versículo 2 se converte. Coisa linda. Ele se depara com o dono da igreja. Eu falo isso no meu avô. Estou aqui entre amigos e irmãos. Obrigado. Pastor nunca foi dono de igreja de ovelha. É, Ele sabe do que eu estou falando. isso é E forte. tem lugar como é que se você for falar isso, o pastor se sente ofendido, porque ele acha que é dono de ovelha. Não. Aqui eu sei que não tem esse sentimento. Mas tem lugar por aí que às vezes eu falo e me olha de cara feia, mas não é verdade. Pastor é dono de ovelha? Não. Pastor é dono de igreja? Não. O dono da igreja se depara, se encontra, tem um encontro marcado, porque Saulo queria se encontrar com os irmãos. Só que o dono da igreja se encontra com ele.
para quem persegue. Aleluia. Deixa eu dirigir aqui aos pais, às mães. Quando mexe com seu filho, o que você faz? Como é que você fica? Eita, Deus. Como é que você fica? Mexeu com o filho, você fica como? Deixa quieto. Braço cruzado? Não. É ruim, o negócio tá sério. Não. O sangue esquenta, não tem super-homem, não é maravilha aqui não. É só uma, Não, mexeu com o filho. Eita, Deus. A gente segura, né? Meu Deus do céu, respira fundo. Imagine o papai olhando para a terra dizendo assim, rapaz. Eu estabeleci um limite para você, o limite é aqui da mágica. Certo! Aleluia! Daqui você não passa como perseguidor. Forte, coisa linda. Deus está pondo limite aos perseguidores. Eu creio nisso. Vou repetir, Deus nesta noite está estabelecendo o limite. Eu creio nisso. O teu caluniador vai até onde Deus permitir. Eu creio nisso. Aquele que te persegue vai até onde Deus permitir. Porque nesta noite o Senhor está dizendo: eu estou pondo limite. Eu estou pondo limite. Glória. Coisa forte. Começa. Capítulo 10. O Pedrão tem que pregar na casa, porque o mesmo Pedro que prega na sinagoga, ele prega dentro de uma casa também. Porque Pedro entende que havia necessidade de pregar onde? Culto no lar. Hoje, infelizmente, tem se perdido o valor. Chama para ele: vamos no culto no lar ali. Lá não vai ter caixa de som, não vai ter microfone, não vai ter nada. Dependendo às vezes da casa, lá não vai ter recepção. Por isso, o propósito de culto lá é recepção. Glória! Aleluia! Obrigado, Jesus. Aí o Senhor diz assim para Cornélio: envia para nós até Jope, manda chamar Pedro para que ele precise pregar para vocês. E através da pregação, o Senhor, o que eu vou fazer? Aí o Cornélio ouviu a voz do Senhor. Interessante que era a hora nona, gente. Olha aqui. A hora nona era a mesma hora que no capítulo 3, o Pedro e João estavam subindo para orar no templo, ou seja, às 3 horas da tarde. Era o mesmo horário que eles oravam no templo, os judeus. Mas nesse mesmo horário, o gentio está orando dentro de casa. Enquanto hoje, preciso contextualizar. Enquanto hoje alguns nem dentro do templo tem mais o prazer de orar, não quer vir orar, e aquele homem gentil está dando ensinamento. Aleluia, eu não oro só quando sou convidado para ir para a festa de Jerusalém, eu oro dentro de casa também. Aleluia, porque a oração aqui no templo, aleluia, não é mais poderosa do que a minha dentro de casa, porque primeiro começa dentro de casa, porque se eu não tenho prática, eu vou lá dentro de casa. A oração do templo me sacia, a oração do templo não mais comove o meu coração. Jeová vai, aleluia, eu preciso falar isso aqui, liberar altares que apagou fogo dentro de casa, altar da oração. Hoje é noite de Deus levantar altar da oração que se perdeu dentro de casa. Tu vai voltar a orar dentro de casa, tu vai voltar a receber um convite do céu pela madrugada, para dobrar o joelho. Sabe aquele momento que você perde o sono pela madrugada, é o céu te acordando, te despertando para você orar. Porque enquanto você está com o joelho dobrado, o teu parente que vai trabalhar, o filho que vai para a escola, Deus dizendo: enquanto você ora aqui, pai, eu estou dando livramento para aquele teu filho. Enquanto você ora aqui, estou dando livramento para o marido, para a esposa. É tempo de altares da oração ser filho novamente. Isso é profético, meu Deus. Isso é forte. Glória a Deus. Que receita Chegar gostosa. bem. Eu sei que não vai dar tempo de ficar pular para lá rapidinho, já. Para me encerrar no tempo. Glória. Só que o Pedro, você lembra que o céu falou com o Cornélio, sim ou não? Capítulo 10 já. Só que um soldado piedoso como Cornélio. Isso aqui, não vou usar essa palavra igual alguns, vai cortar não. Instrução, melhor dizendo. Porque Cornélio é um líder. E ele está enviando 2 homens. Meu pastor missionário. Um soldado, que no capítulo 10 Lucas descreve as características dele, dizendo que ele era piedoso. Uma das mesmas características que Cornélio tinha, era piedoso. Então Cornélio está enviando alguém para cumprir uma missão que tem o mesmo sentimento que ele.
do culto, melhor dizendo. Porque o obreiro, para ser enviado primeiro, tem que ter característica do seu líder. Para alguém lá fora olhar assim, opa, eu conheço o líder desse. Conheço a liderança. Características iguais, eu conheço. Bendito seja o nome de Jesus. Porque tem obreiro por aí sendo enviado, aprontando. Alguém olha assim, a culpa da liderança não está aprontando porque quer. Porque a liderança instrui, na verdade, então só apronta se quiser. Só traz vergonha, versão se quiser. Porque a liderança ensina como deve se comportar lá fora. Tu testifica, Jesus. Quando ele chega lá, o Pedrão tirou um período para orar, subiu para o terraço. No momento em que Pedro sobe para orar, ele recebe um arrebatamento de sentido. Esse arrebatamento, o Senhor vai falar com ele, vai apresentar para ele um vaso como se fosse um lençol atado às quatro pontas, com animais que, segundo o que está escrito no livro de Levítico, diz que são animais impuros. A voz do Senhor para Pedro é: mata e come. Olha a resposta de Pedro do céu: Senhor, de maneira nenhuma, nunca coloquei coisa impura nos meus lábios. A voz repete para ele: Pedro, mata e come. Não diga que é impuro aquilo que eu tenho purificado. Aleluia. Vai pegar, não vou falar. Glória a Deus. Alguém pode olhar para aqueles, me permita, você, posso usar para aqui como exemplo? Alguém pode olhar para aquele jovem, ele veio com demônio e dizer: eu vou para o céu, ele não vai, cuidado, eu posso ficar de calça, de perna e ele de bermuda subir. Aleluia, porque eu vou falar, não estou pregando doutrina, não, porque quem doutrina da igreja é a liderança. Mas estou falando para alguns juízes por aí afora, porque olha, vejo para a vestimenta, a irmã está com saída no pé, varrendo a calçada por onde anda, não vai para o céu, o varão, olha ali, não vai para o cuidado que eu posso ficar, e ele que eu estou dizendo que é impuro, possa subir a palavra do céu para a Pedro. Você está dizendo que alguém que é purificado por mim está impuro, rapaz? Cuidado! Estou pregando usos e costumes, não estou pregando o que está escrito. Não foi o céu que falou com Pedro. Você está dizendo que é impuro aquilo que eu tenho certificado. Então cuidado com os pré-julgamentos. Eu vou repetir. Cuidado com os pré-julgamentos, com os pré-tribunais que você forma na sua mente. Ao se deparar com alguém por aí, cuidado, que esse tal pode ser assim com Jeová. Eles subiram só a luz de uma cometa e você cuidado com Deus julgamento aqui embaixo. Vai ter que ser adorado, mestre. Glória a Deus. Estou ensaiando um grande coral. O que dizer do ladrão na cruz? Alguém disse assim: ele morreu até do lado do mestre, mas não foi do céu, não. Aí eu conversa de bate-papo. Vem cá para cá, rapidinho. Preciso nem entrar na ciência humana para a gente explicar isso aqui, é fácil de entender. Você trabalha o dia todo. Quem já trabalhou com obra aqui? Ou em obra? Aqui no concreto lá o dia todo. Cansa ou não cansa? Você tem fôlego ainda para chegar em casa, ficar 40, 50 minutos batendo papo, falando em voz alta, ou de repente convidado para pregar, você consegue dar um dado forte, como diz os pregadores por aí? Não consegue. Aqueles homens foram aceitados. Não foi só Jesus que foi aceitado, aqueles homens também. Então a conversa ali, ó, só os mais próximos que estavam ouvindo. Eles dizendo assim para o mestre: lembra-te de mim. Quem está lá embaixo apontando, dizendo: já era, não está ouvindo a conversa dos dois ali. A conversa ali, aleluia, alguém se arrependendo e reconhecendo o senhorio de Cristo. Aleluia, está dizendo: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas Jesus olha para eles: tu me reconhecer como Senhor da tua vida, lá vai, hoje mesmo, não é amanhã, depois da manhã. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia, olha para cá. Aquele homem inaugurou o paraíso com Jesus. Vou repetir. Aquele
vocês a seguir para de missionário que Deus levanta. Só que esse missionário que Deus levanta, a recompensa depois de pregar, de uma jovem se converter, de um espírito no capítulo 16, de adivinhação sair da vida daquela jovem. Olha a recompensa. Açoite, procurava açoites em praça pública. Passava a noite lá é ruim. Lá é ruim. Lá marcava o chão. Imagina, se amarrava no tronco ali na praça pública. Eu me digo calabá. Mas eu sou crente. Meu Deus. E alguém vai dizer assim, no linguagem lá do Nordeste, linguagem desse angu bem calor. Se Deus não ia permitir tal coisa, se tivesse assim com Jeová. Aleluia. Meu Deus. Mas o céu está marcando o ministério de Paulo. Ele precisa carregar no seu corpo marcas. Porque quando alguém viesse se levantar para apontar o dedo na cara de Paulo, se ele mesma coisa, ia mostrar as marcas. Porque crente que não tem marca, não tem como provar que é crente. Aleluia. Não foi a prova que o Senhor, o próprio Cristo, deu para aleluia. Para o Tomé? O que ele mostrou? Marca. Aleluia. Nós estamos vivendo, eu não posso aqui generalizar, mas grande parte não quer ter marcas. Porque tem gente que pensa que marcas com Deus é visibilidade em rede social. Bastante seguidor no Insta, no Face. É marca. Aleluia. Coisa linda. É marca. Glória. Coisa linda, Jesus. Talvez tenha gente atribuindo que o céu está querendo marcar como se fosse o diabo que estivesse regendo a história. Não. É Deus dizendo: eu quero te deixar com marcas. Coisa linda. Aleluia. Porque eu sou ruim? Não. Aleluia. Porque quando alguém quiser se levantar para querer questionar a tua chamada, você vai ter marcas. Você não vai precisar abrir a boca para dizer quem tu é. Aleluia. Porque quem perde o tempo abrindo a boca para dizer quem é, aleluia, nunca foi o céu que levantou. Você lembra de Mateus capítulo 4, qual é a palavra de Satanás para Jesus? Se tu é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Qual é a palavra de Jesus para Satanás? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas cá para nós. A pergunta é: se tu é filho? E Jesus não responde que ele é, porque no capítulo 3, depois do batismo nas águas batismais, onde João Batista tinha batizado o mestre, quando ele sobe das águas, o Espírito do Pai forma corpórea de pão repousa sobre ele. Se cumprir Isaías capítulo 11, e no terceiro céu de glória, a voz do Pai brada na terra, dizendo: esse é, esse é, esse é. Eu vou dizer para quem ele é, porque lá na frente o diabo vai se levantar, querendo questionar e dizer se ele é. Coisa linda. Aleluia. É forte. É forte. Querendo tomar de identidade, coisa forte. Isso aqui é para você que está sendo preparado para liderar. Comprando água subida e Vou elevada. repetir. Porque tem gente aqui, vou falar que tem relógio, aleluia, humano. Mas será que eu não fico, já tenho capacidade, eu já fiz o seminário, será que eu não vejo que já pode colocar na tomada? Não. Eu uso, aleluia, a terra, até para. Mas não é a terra que é pronta, não. Não é a terra que estabelece, está pronto para liderar, não é o céu. Porque o apóstolo Paulo não ficou pronto aos pés de Gamaliel, mas ele ficou pronto aos pés O eterno. Coisa linda. aos pés de Gamaliel. Estou pregando ignorância bíblica, não, gente. Aos pés de Gamaliel ele aprende a letra, a lei, mas aos pés do Criador ele aprende que é graça.
para se cumprir, crescer na graça e no. Paulo já tinha um crescimento no conhecimento, mas precisava conhecer a graça. Precisava conhecer a graça. Faz faculdade, faz, minha filha. Faz, meu filho. Mas não é a tua faculdade que vai te credenciar para o ministério que você tem. É os pés da cruz. É os pés do Criador. Coisa linda! Pois antes do naufrágio, o céu já tinha dito assim, ó. Você está como um prisioneiro na visão do centurião. Na visão de todos que estão no navio. Mas na visão do céu, Paulo, você está solto. E eu vou colocar essas 276 almas em tuas mãos. Responsabilidade é tua. Glória. Estão 14 dias sem comer. 14 dias que eles estão sem comer. E Paulo ali dizendo: come, eles vão morrer. Eles estão querendo pular fora. E a orientação de Paulo é o compromisso com o céu para quem permanece. Para quem pula o céu não tem compromisso. Não se responsabiliza. Porque quem está pulando está dizendo: eu vou nadar com os meus braços, então eu sou dono da minha vida. Agora, para quem permanece no lado de dentro do navio, está dizendo: eu ainda sou dependente. Eu ainda dependo do céu para me manter vivo. Coisa viva! Depois que chegam em terra, vai dar. Isso é mistério profundo. Chegam na ilha chamada Mal, você conhece. Eu quero falar só sobre a fogueira. Não é Paulo que acende fogueira. Esse pensamento de pregador de dizer: eu incendiei. Com respeito a vocês que são do ministério de adoração, quando eu cantei, vocês não incendiam nada, eu não incendei nada, a pastora não incendeia nada. O que eu faço? Não, pastor, venho com lenha porque o fogo já está aceso. Você está achando que Jesus chegou quando depois que eu cheguei? Não, ele já estava aqui. Obrigado, mestre. Tem uma vaidade, eu preciso orientar isso aqui, porque tem cantores por aí vaidosos demais. Não bater em vocês, não, é só uma orientação do céu. Aleluia, porque se eu estivesse batendo em vocês, eu estaria apanhando aqui também. Mas tem gente com pensamento raso, achando que eu preguei, quebrou tudo. Aí entra naquela: fulano quebrou tudo, quebrou. Fulano incendiou a igreja. Mas vem cá, no Antigo Testamento, era o sacerdote que colocava fogo no altar? Era o sacerdote que colocava? Era o ministério dos levitas que colocava fogo no altar? Não. Então por que essa vaidade tem sufocado a mente de alguns por aí, infelizmente, no nosso contexto atual? A igreja estava fria, mas quando fulano pegou o microfone, o negócio virou. Com todo respeito. Vamos para a Bíblia. Tem um montão caindo por causa disso. Porque o diabo tem achado brecha no coração. Diz assim: tu é o cara, tu é super mulher. Se tu não cantar, não acontece nada. Se tu não pregar, não acontece nada. Se tu não tiver a direção do departamento, não anda, cuidado. Isso daí é síndrome de Lúcifer. E tem alcançado um monte de coração por aí vazio de Deus. Mas esta noite eu quero acreditar que os corações que estão aqui presentes estão cheios da presença do Espírito. E não tem vaga para vaidade. Não tem vaga para sentimento de Lúcifer. Paulo só quer cooperar. De que forma? Manter aceso. Alimentar o fogo que já foi aceso. Paulo entende: eu não vim para acender fogueira nenhuma, porque quando eu cheguei já estava. Aleluia. Só que enquanto Paulo está catando graveto, não é enquanto ele cata, gente. Catar graveto fala de trabalho, porque tem gente que pensa: gente, ministério é trabalho. Ministério não é colônia de férias. Ministério é trabalho. Paulo está trabalhando. Só que interessante que Lucas descreve que só Paulo está catando graveto. Mas não tem 276 incluindo a aula de Paulo? Não seria 277 contando com Paulo, né? Porque só Paulo está trabalhando catando graveto. Por que os que estavam dentro do navio não entendeu a visão de Paulo e está na mesma pegada que Paulo? Tem líderes, vou falar. Porque tem líderes que estão se sacrificando e liderados olhando
Ao invés de me permitir, deixa eu ver se eu regaçar a manga aqui, ó, da blusa, cair para dentro mesmo do problema. Vou ficar falando bonitinho, não, até porque eu não sou formado, não. Não, meu irmão, tem não, sou de comunidade mesmo. Aleluia, erro mesmo no português, você não percebeu? Eu falei um montão de palavra aqui que não está dentro do seu vernáculo, né? Porque tem alguém já me olhando com o olhar torto, de repente já fez, já se formou na faculdade, não sou da comunidade mesmo. Vim da Cracolândia, Deus pega a coisa nova, pega a coisa de sábio. Não foi eu que disse que seria pregador, mas ele foi lá na Cracolândia, me pegou, me deu pé na graça e me trouxe pra cá. Os 276 não querem, mas é porque eles não querem que eu também não vou. Aleluia. Porque não, já acabou o tempo de líder, não emprestar na parede, não, meu filho. Senão você vai fazer por obrigação. O céu não te chamou para você, não, você tem que ser grato, você tem que ser grata pela salvação que já foi proposta. Olha, não é suficiente. Mas Deus abriu a porta. Tem gente aniquilando o sacrifício do Calvário por portas que Deus não abriu. Quer dizer que a porta que está fechada é mais importante da graça que foi aberta para você. Enquanto ele está acabando da venda, a víbora não se apresenta. Mas depois que ele se aproxima do fogo. Eita! Aqui eu concluí, eu sei que está passando me perdoando. Aleluia! Quando Paulo se aproxima da fogueira, é que a víbora é identificada. Pastor, por que me traiu? Eu não descobri, porque ele estava longe da fogueira. Mas por que aconteceu o que aconteceu? Eu não só fui saber depois que estava longe da fogueira. Porque quem está próximo de fogueira não tem víbora que permaneça em oculto. Eu sei que vai doer, mas está escrito: a pregação do João Batista, a pregação de João Batista no Rio Jordão é arrepender-vos, raça de forte. Qual é a comparação que o mestre também usa na sua pregação? Forte. Ele também fala de víbora. Só que ele se aproxima do fogo, da fogueira. Aí a víbora vai se manifestar. Prevenção. Tem coisas que estão para acontecer. Mas se tu se aproximar da fogueira, alguém me nosso não vai ficar enganado. Mas pastor, parece ser fora de lógica. Você acabou de dizer que tem coisas que estão para acontecer se eu aproximar-me da fogueira. Mas não aconteceu do mesmo jeito? Aconteceu, mas me mostra o efeito. Me mostra o efeito da picada da víbora. Nenhum. Mas pastor, a heresia não foi a fogueira que livrou Paulo do veneno, mas a fogueira revelou a víbora. Porque não é a fogueira que mantém Paulo vivo, ela só aquece o corpo. O que mantém Paulo vivo é o Gil. Aleluia! Coisa linda! Se o Senhor não vier, já deveria branquinho, esse cabelo branquinho. Olha o antídoto que Paulo usou para combater o veneno. Quando beberes algo mortífero, algo não te causará. É forte. Quem é que disse? Onde é que está relatado? Na palavra. Aleluia, na palavra. Espírito de Deus. Estão olhando para Paulo a expectativa. Vai inchar, vai cair morto. E tem, espectadores, esperando você inchar, você cair morto, mas vão perder tempo. Vão perder tempo. Coisa linda. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Coisa linda. Deus não livrou Paulo da picada, mas o livrou do efeito do veneno. Aleluia. Deus permite você ser caluniado, permite.
Permite um amigo íntimo te trair? Permite. Permite a crise no casamento? Permite. Permite o filho desviar? Permite. Aleluia. Permite muita coisa, pastor? Permite.